Te agradeço por tudo o que tens feito. Nós temos essa motivação para estarmos na casa do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Mas mesmo que nós reconheçamos poucas coisas que Ele tem feito sobre as nossas vidas, é como a letra daquele hino. Quantas bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Por vezes, aqueles que estão descontentes por alguma coisa dizem: Deus não está olhando mais para mim, Deus se esqueceu de mim. Ao contrário, a pessoa não está com os olhos abertos para vislumbrar o que Deus tem feito sobre a vida dele e dela. Louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, mas muito mais ainda pela trajetória de vida na presença dEle que Ele tem para nos dar. E nós, assim, nos lançaremos, como disse o hino, né, aos seus pés e aos seus braços, com certeza de que Ele nos dará segurança e vai nos ajudar na batalha, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos e irmãs para abrir as Bíblias em Efésios 5, de 1 a 21. Efésios 5, de 1 a 21. Antes de mais nada, gostaria de dizer que nós estamos nos engajando também na campanha para ajudar a mãe da Evelyn, uma forma que nasceu, brotou no coração, talvez da preocupação da Jéssica, da irmã Maria, que é a líder do serviço social, da cozinha e da ação social da igreja. Ela fez pães caseiros. Quem está em casa vai perder, mas quem está aqui, com certeza vai poder levar o seu para casa. No final do culto, pode procurar a gente que tem o seu pão aqui. São 10 pães ou 9 pães, irmã? Tem mais de 10. Então, tem mais de 10. 10 dá para todo mundo levar o seu pãozinho. A Renilda já encomendou o dela, né? Ela está em viagem, mas já encomendou o dela também. Louvado seja Deus pelo talento e pela preocupação de cada pessoa em servir a comunidade fé. Efésios 5, começa no verso 1 dizendo: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, e tá, obscenidades, conversas tolas e gracejos imorais. Mais fácil. E não convém, mas antes ações de graças. Em vez dessas palavras feias ali de desvio moral, agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito. Porque bem sei, ou melhor, porque bem sabei isto, que nenhum devasso, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo. Está mais ou menos parecido. E de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, companheiros de quem fala e quem faz estas coisas. Porque em outro tempo vocês faziam parte das trevas, mas agora sois luz. Andai, pois, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O fruto do Espírito está ligado também à aprovação daquilo que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta, mostra a verdade. Por isso, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te trará à luz, te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como santos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. E também misericórdia clamamos neste momento. Vamos orar. Pai, a tua palavra traz inúmeras mensagens a nós nesta noite. Uma coletânea das sagradas escrituras, dos sagrados ensinamentos, pela escrita do apóstolo São Paulo. Que nós sejamos edificados nesta noite. Que venha a edificação do teu Espírito Santo. Que venha o consolo, o conforto também para os nossos corações, mas que venha a correção daquilo que precisamos estar melhorando na tua presença. Abençoa-nos, clamamos pela presença do Espírito Santo, tratando e falando ao nosso ouvido, invadindo delicadamente, educadamente o nosso coração e fazendo distinção entre o bem e o mal, que este seja apartado da nossa vivência, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa com uma palavra que está sempre presente na língua de Paulo: imitar a Deus como filhos amados. Ou seja, o verso 1 diz que nós precisamos fazer todas as coisas do jeito de Deus. Às vezes tem o jeito fácil, às vezes tem o jeito hedonista, que nós vimos até na escola dominical, que é satisfazer os desejos da carne, viver para satisfazer-se, ter prazer em todas as circunstâncias, e tem o jeito de Deus. Ah, pastor, o jeito fácil não é o jeito de Deus? Pode ser como pode não ser. Ter prazer, contentamento nas coisas do mundo que o próprio Deus criou não é do jeito de Deus? Pode ser como pode não ser. Esses dois aspectos podem nos levar de volta a caminhar nas trevas, como o apóstolo São Paulo está falando. Vocês eram das trevas, mas não são mais. A luz de Jesus, a luz de Deus, que é Jesus, brilhou no caminho de vocês, e vocês têm que andar como filhos desta luz, como luzeiros onde quer que estejam. Então, fazer a coisa do jeito fácil pode ser feito, mas se está condizendo com o que a palavra de Deus nos diz. E obter contentamento, alegria na nossa vivência cotidiana é possível, e Deus quer que nós vivamos assim, se estivermos fazendo de forma saudável e de acordo com as vontades de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é amor. Nós encontramos esta expressão na Bíblia dentro de um outro contexto, mas todo o contexto está dizendo, está enaltecendo o amor, e diz que a supremacia do amor é encontrada em Deus. Nós precisamos responder ao amor de Deus como filhos e filhas. Ele mesmo disse no texto de João, capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos amados de Deus. O pastor Eduardo, quando ele era pastor do Bacaxiri, eu escutava ele falar assim:
vou falar de novo para você se manifestar. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Amém. Nós somos mesmos filhos amados de Deus. E temos que caminhar nesta filiação. Andar em amor como Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e em sacrifício a Deus como cheiro suave. O sacrifício de animais no passado diz que a fumaça, quando ela subia, ia como cheiro suave até o trono de Deus. E Cristo fez da mesma forma. No sacrifício de Jesus, a essência da vida eterna é que faz diferença em nossas vidas. Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício para que o cheiro da sua vida também fosse cheiro de vida para nós. A gente vê muito propaganda de perfume, né, na televisão, mas esta essência suave, que é a essência que brotou em Cristo no momento da sua morte, da sua ressurreição, recende há 2000 anos e vai continuar a rescindir por causa da nossa atitude de preservar e conservar nosso caminho no amor, conforme Cristo nos amou, e Paulo está dizendo: andai em amor. Gostaria que esta meditação que vamos fazer nesta noite pudesse ser um diferencial nas nossas vidas. Já vimos no verso 1 que nós precisamos caminhar no jeito de Deus na face da terra. Nós vimos no verso 2 que precisamos caminhar em amor. Tudo que nós formos fazer é baseado no amor. O amor não atira pedras, mas por vezes nós atiramos pedras. O amor acolhe. O amor gera afinidades, afetuosidades, fraternidades. Talvez nesse tempo de pandemia é difícil termos um contato muito grande com as pessoas, né? A não ser quem já tenha convivência no meio da semana também pode estar mais juntinho, né? Mas quem não está vai ter que vivenciar uma fraternidade de irmãos e irmãs à distância. Eu estava vendo uma parte de alguns cultos depois da escola dominical e vi o pastor falando: quando sair, cumprimente pelo menos se for com um toquezinho na mão do seu irmão. E nós precisamos mesmo, né? Pelo menos isso. É uma afirmação de que somos partes de uma família. Quando nós fazemos tudo com amor. Fala verso 3 e 4 também, do 6 e 7, há uma afirmação para nós vivermos em santidade. Não que sejamos santos, não que sejamos destacados dos outros homens e das outras mulheres, mas que a nossa vida na presença do Senhor seja separada para Ele. Isso quer dizer santo. Separado para viver a vida de Deus. Viver em santidade. Abolindo e vivendo um tempo de abstinência, mesmo que seja difícil para a nossa natureza carnal, mas viver a abstinência dos pecados, dos delitos, das injustiças. No verso 5 ainda diz: confirmando a essência da eternidade com Deus que recebemos por Jesus Cristo. E o verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Às vezes tentam nos enganar com palavras bonitas, dizendo que tudo é normal. Mas a justiça de Deus mostra o caminho mau e diz para nós repreendermos e não caminharmos com estas pessoas.
dizendo para deixar de ser até o companheiro desses que apregoam as palavras da normalidade, de uma evolução racional, de uma evolução nos princípios, de uma evolução no modo de se portar e viver em todas as circunstâncias. Não seja amigo deles. O verso diz: portanto, não sejais seus companheiros. Com certeza ouvimos palavras bonitas, né, que dizem que tudo que nós podemos fazer vai nos trazer satisfação, alegria, contentamento, prazer. Mas são palavras que não edificam as pessoas no caminho do Senhor. Vem muitas à mente, até eu ia pedir sugestão, mas depois só a gente que vai ouvir, ninguém que está em casa vai ouvir também. Mas eu já ouvi palavras sugestionáveis de aparências de coisas boas que trazem prazer, mas a própria Escritura diz que no fundo, no final de toda a trajetória, é cheiro de morte, é cheiro de destruição. Portanto, nós precisamos nos apartar daqueles que dizem palavras bonitas, vãs, que despertam um desejo, um interesse naquilo que não é de Deus. E por vezes até caímos nesse pecado, nesse equívoco. Mas como eu disse ao terminar a leitura, graças a Deus, misericórdia de nossas vidas, porque não é fácil, é um texto muito pesado para estarmos retratando na nossa existência cristã do dia a dia e temos que viver assim. E o verso 8 ainda diz mais, que nós somos luz e devemos escurecer o mundo. Não, devemos iluminar o mundo. Nós somos luz e precisamos brilhar. A essência do amor de Deus que está em nós é a essência que vai também atingir a humanidade. Eu sempre falo da palavra de Deus que é abrangente, mas também é muito presente na individualidade. Deus amou o mundo de tal maneira, mas somente o mundo vai ficar sabendo se eu e você formos os que estão levando a palavra para uma pessoa, para duas pessoas que estão pertinho da gente. Assim, a palavra inclusiva de Deus, abrangente para o mundo inteiro, como é João 3,16, vai começar a se tornar latente e viável no nosso mundo quando nós brilhamos no mundo. Nós somos luz e devemos iluminar o mundo, brilhar no mundo e mostrar o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então nós vamos mostrar o fruto do Espírito. Nós estamos estudando na escola dominical o fruto do Espírito, nessa nova série de lições que estamos tendo. Damos 3 dos princípios do fruto do Espírito hoje, vamos continuar depois do próximo domingo. Aí já de forma presencial também estaremos aqui para aprender sobre o fruto do Espírito. Mas Paulo está dizendo que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. É bom, é justo, é verdadeiro? Nós estamos engajados nessa tarefa, nessa missão. Mas o verso 14 traz uma palavra muito forte e também ilustra como tema do que nós estamos traçando para este mês de outubro na nossa igreja. Despertamento. Nós vamos tratar no mês de outubro algumas questões que falam do despertamento, como temos feito. No mês de novembro, falar sobre avivamento. E no mês de dezembro, sobre semeadura. Nós vamos estar engajados nesta perspectiva de Deus estar despertando as nossas vidas. E estar despertando quem está em casa, participando deste momento de culto.
e até quem não está neste momento online com a gente. Porque nós vamos divulgar estas palavras para que as pessoas estejam recebendo o despertamento do pastor? Não, de Deus e do Espírito Santo. Quando o apóstolo São Paulo está orientando a igreja de Corinto, ele fala a respeito da Santa Ceia e diz que há muitos que estão doentes e muitos que estão adormecidos. Doentes no físico, nós sempre teremos enfermidades a nos afligir, a nos abater o emocional, em algumas ocasiões. Mas a doença que ele está falando ali é doença espiritual. Ele está tratando sobre discernir o corpo de Cristo, não discerne que a celebração da ceia é o memorial que ele mandou fazer para celebrar a sua paixão, morte e ressurreição. E estava se tornando uma festa corriqueira como outro qualquer naquele tempo. Não discernir a celebração da ceia, então gerava doença e sono. Alguns intérpretes ainda colocam que esse sono é a morte. Alguns estão doentes espiritualmente, alguns já estão caminhando para a morte espiritual. E é assim também que o apóstolo São Paulo está falando aqui, né? Desperta do que dormes e levanta-te dentre mortos. Quem precisa se levantar do meio dos mortos, como o apóstolo Paulo está falando, é aquele que está na mesma condição dos mortos, mas foi chamado ao despertamento, e foi chamado do meio da morte, do meio da doença espiritual, a caminhar em direção à fé, à vida, à saúde em Deus. A mesma questão que Paulo fala a respeito da Santa Ceia, ele traz aqui, mas agora de uma forma para que haja um despertamento. E haja um sair da condição de estagnação que nós possamos nos encontrar neste tempo de pandemia. A gente tem que tomar cuidado com a pandemia. Os ministros do louvor sem máscara, com distanciamento normal, a gente tira para ministrar, todos estão com máscara. Uma notícia que uma família da igreja está infectada pelo Covid. E nós vamos orar por esta família daqui a pouco. Pai, mãe e as duas filhas. Então, que Deus nos dê livramento, porque há um tempo atrás tínhamos 300 e tantos casos por dia na cidade. No mês anterior, acho que setembro, estávamos com uma média de 55. Mas na virada do mês já subiu para quase 100. Ou é falta de cuidado, ou as pessoas estão bagunçando os cuidados que deveriam tomar, mas a pandemia ainda está ativa. Nós precisamos tomar cuidado. Mas existem atividades que nós podemos fazer em coletividade. A juventude da igreja já está se reunindo, também com distanciamento, compartilhando a refeição juntos. Ontem um bolo gostoso com coxinha. A gente não vem por causa da comida e bebida, mas é um adicional. Mas os jovens e juvenis já estão se reunindo. Nós precisamos despertar para caminhar e levar pessoas a caminharem junto com a gente. Desperta. Pensando nisso, me veio à mente um movimento que começou, talvez há uns 20 anos, com o nome Desperta Débora, que é mães que intercedem por seus filhos. E uma frase que é o slogan delas é: mães de joelhos, filhos de pé. E nós precisamos despertar mesmo para essa intensidade de colocar os nossos joelhos no chão,
para que a igreja do Senhor, para que as nossas vidas sejam conduzidas de forma forte, que nós caminhemos de forma ereta, com ousadia, com intrepidez, no meio das atividades que temos, com segurança, mas com a perspectiva de que somos impulsionados pelo Espírito Santo do Senhor. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vai te dar luz de novo, vai dizer o caminho que você precisa seguir, vai te dar conhecimento do que você precisa fazer e realizar para cumprir a sua obra na face da terra. Eu destaquei nos próximos versos 6, não perspectivas, não mandamentos, mas alguns deles são do apóstolo São Paulo. O primeiro dele é: andais como santos. Nós já falamos de santidade. Andais como santos, não como perdidos, não como devassos, como disse o apóstolo São Paulo há pouco, não falando palavras vãs ou dando ouvidos para aqueles que são mexeriqueiros. A Renilda está ouvindo uma pastora que ela escuta e a gente escuta junto com ela. Ela falou da maledicência, da fofoca. Tem um maledicente que fala coisas erradas e ela caracterizou aquele que escuta a maledicência de ouvidicente. Então tem a culpa de quem está falando e a culpa de quem está ouvindo. Não, nós precisamos andar com sabedoria, como santos. Ou melhor, como sábios, né? Andais como sábios, não como nécios, mas como sábios. Está parecendo o estudo de ontem dos jovens, né? Todo aquele que crê em Cristo não parece que tem a vida eterna. Certo? É não perece. Mas a pessoa leu não parece e fez o seu discurso ali, né? Aqui tá, eu coloquei em vermelho para a leitura ficar mais fácil, mas complicou que ficou mais opaco um pouco, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, mas como sábios. E a sabedoria nos leva a remir o tempo, aproveitar o tempo. Não aproveita o tempo quem gasta o tempo com coisas insanas. Não reme o tempo, não aproveita o tempo quem fica olhando o vento. E Provérbios diz que quem olha o vento não semeia. E quem olha para a chuva não colhe. Às vezes a gente para observar o que o vento está fazendo. Até no interior de São Paulo e Minas Gerais, o vento fez estragos e levantou poeiras, nuvens de poeira, que só se via antigamente nos desertos. Vai assistir um filme de deserto, de alguma coisa que acontece lá, logo vem uma tempestade de areia e cobre todos. Mas quem não está remindo o tempo, passa a jornada da sua vida toda olhando o vento, olhando a chuva. Não, Deus quer que nós aproveitemos bem o nosso tempo. Quantos anos de vida você tem? Completei 55 anos, então se eu tinha 100 anos de vida, eu tenho mais 45 pela frente. Nem todos com toda a intensidade que eu tinha até então, ou da época da minha mocidade. Remir o tempo quer dizer fazer o melhor para Deus em toda circunstância, da melhor forma que eu puder, com toda a intensidade que eu puder. Talvez, como dizem os grandes pregadores, alcançando o máximo de pessoas que eu puder no tempo que Deus me dá sobre esta terra. Remir o tempo. Só pode aproveitar melhor o tempo quem entende qual seja a vontade do Senhor.
entendei qual seja a vontade do Senhor. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos apegados a Ele como filhos, como pessoas santas, como pessoas sábias, como pessoas devotadas à sua missão na face da terra. Mas, pastor, pera lá, nós temos também a missão que nós temos agora. As pessoas que estudam têm que prestar conta do seu estudo. As pessoas que trabalham não podem dizer não vou mais porque vou pregar o evangelho. Vai, cumpre suas obrigações e responsabilidades, mas também prega o evangelho. Como disse um escritor, e se necessário, fale alguma coisa do evangelho também, mas viva o evangelho e pregue o evangelho sem palavras. Entender qual é a vontade do Senhor é importante, significativo para nós entendermos qual é a nossa predisposição para caminharmos no mundo e falarmos do Evangelho onde nós estivermos. Mas uma orientação também que fala e continua a falar do Espírito Santo é enchei-vos do Espírito. Ele fala na comparação do embriagar com vinho, que a pessoa fica alegre, depois tem resultado contrário, que vem as consequências de ter se embriagado. Mas ele falou, não se embriaguem com vinho, que dá uma alegria momentânea, temporária para as pessoas, mas depois vem a frustração, porque aquela alegria passa e só volta se você buscar de novo aquele tempo de alegria embebida pelo álcool. Ele fala, não façam de nada que atrai você nesse tempo o motivo da sua vida. Ao contrário, encha-se do Espírito Santo. Entenda a vontade do Senhor e encha o seu coração do Espírito Santo. Permita que Deus derrame e você acolha a presença, a virtude do Espírito Santo para que você caminhe todos os dias de acordo com a vontade do Senhor. E aquele que está sendo despertado do meio dos mortos, do sono, aquele que está abatido, cansado, fatigado, sem forças para se levantar, é chamado à luz da vontade de Deus e a sabedoria que enche o coração daquele que é chamado pela vontade de Deus vai fazer com que aconteça a caminhada na medida da vontade do Senhor, remindo o tempo, aproveitando o tempo, fazendo o tempo importante para aquilo que nós precisamos fazer, entendendo qual é a vontade do Senhor, que é que nós estejamos proclamando a sua palavra, a sua salvação. Para que isso aconteça, estejamos permitindo que o coração do servo do Senhor, eu e você, esteja sendo repleto do Espírito. E o apóstolo Paulo falou, enchei-vos do Espírito. Mas isto também tem uma contrapartida da alegria que o Espírito Santo gera em nós, no versículo que diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, jogando a contenda fora, jogando a discussão, voltando a briga, jogando a ira, jogando tudo aquilo que não é a vontade de Deus fora da nossa vivência. Antes, cheios do Espírito, falem entre vós com salmos. Não é para o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cantai ao Senhor um cântico novo. Pode até ser, mas é salmodiar, é celebrar a vida, celebrar aquilo que Deus já nos deu, é dizer, estou feliz porque Deus é o pastor que cuida da minha vida e da minha família. Estou feliz e por isso posso cantar um cântico novo, e uma pessoa anima a outra a cantar, a salmodiar,
a dizer expressões que glorificam e engrandecem a Deus, motivam e apoiam, fortalecem o outro também, assim como vimos quando a Jéssica estava ministrando o momento de louvor. Mas não é só quem está ministrando o momento de louvor que salmodeia. Tem que fazer uma análise dessa palavra, né? Canta salmos ao Senhor. É a pessoa que está glorificando e engrandecendo a Deus pelo que Ele fez, até mesmo sentado no banco, né? E Paulo está falando, nos vossos corações. Nós precisamos estar louvando e glorificando a Deus, salmodiando, achei a palavra, ao Senhor no vosso coração. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, é para estar no templo, salmodiando, cantando, louvando? É para estar no templo, onde uma pessoa fortalece e anima a outra. Mas é para estar em casa, no carro, no escritório, no coração, cantando e salmodiando a Deus. Como é gostoso passar alguma circunstância da vida, por mais difícil ou alegre que ela seja, dizendo: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu amor. Rompendo em fé, nós caminhamos e Deus está nos revestindo. Ainda que a tempestade seja grande, eu vou me esconder sob as asas do Senhor, cantar essas canções. É gostoso. Dando graças sempre a Deus. Por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A verdade do Senhor é de que Ele quer que nós estejamos acordados. Espertos, vívidos, ousados, intrépidos para falar do seu Evangelho, para viver o Evangelho, para encher as casas? Ainda não. Para encher o templo, já pode 70%. Para fazer um movimento tal qual o pastor Rodrigo fez na sua igreja, em Matinhos, conseguiu reunir 100 crianças numa atividade evangelística que fizeram ontem. Mobilizaram quase 100 famílias de pessoas que comumente não iam à igreja para experimentar o amor de Deus. Isso que Deus quer para a gente. Talvez se a palavra de Deus ecoasse aqui agora, seria um brado como de trovão: desperta, tu que dormes. Poderia chamar o Cid Moreira para fazer, né? Seria melhor, né? Desperta, tu que dormes. Alguma coisa assim. Chamar o Lucas, que estava treinando hoje de manhã lá, com a voz grossa, depois de um jogo de handball, né? Agora à tarde, quer dizer. Desperta, tu que dormes. Vamos, acorda. Você está no marasmo, no sono espiritual. Deus não quer que você fique assim. Deus não quer que eu fique assim. Deus quer que eu me anime, acordado, caminhe e corra. Animado, motivado, contente daquilo que Deus tem feito. Independente se nós temos expectativa do que Ele vai fazer ou não. Mas pelo que Ele já fez, nós caminhamos e corremos sabendo que Ele está conosco, Ele nos guia, Ele nos dá o livramento, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele é tudo em todos. Como eu disse semana passada, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, aleluia! E é por isso que nós devemos estar despertos, alertas, animados, como atalaias, dizendo: o fim está próximo. Hoje eu vi um documentário falando sobre a bomba atômica.
E no tempo da Guerra Fria, quase a humanidade foi extinta da face da Terra se os botões fossem apertados na quantidade da destruição que poderia acontecer com as ogivas já existentes. Nós precisamos estar alertas. O mundo está acabando. Não vai ser com bomba atômica, talvez, não vai ser com fogo, não vai ser com água, mas vai ser por causa destas coisas e por causa da ganância e por causa da devassidão da humanidade que o mundo está acabando. E Jesus está voltando. Ele não quer encontrar 5 noivas com a lamparina desabastecida. Ele não quer encontrar 5 noivas com a lamparina abastecida. Espera aí, pastor, mas a parábola fala de 5 que estavam sem azeite para a lamparina e 5 que estavam com azeite. Mas a parábola diz que o noivo pegou as 5 que estavam com a lamparina abastecida e foi para o casamento. Eu quero dizer que Jesus quer encontrar 10 noivas com a lamparina abastecida. E nós fazemos parte desse batalhão, porque a igreja é e faz parte do povo chamado como a noiva de Cristo, denominada como a noiva de Cristo. E eu quero ver a igreja metodista em Ponta Grossa com as lamparinas abastecidas, prontos para irmos para as núpcias com Jesus no céu. Mas só a igreja metodista não. Todas as igrejas que proclamam a salvação em Jesus Cristo sejam encontradas com as lamparinas abastecidas e acesas. Ao momento que Jesus chamar, estaremos com Ele. Jesus está voltando, por isso, desperta do sono espiritual e venha viver a vida de Deus para você. Começa no verso 1 de Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você pode fazer uma leitura reflexiva também desses 21 versículos na sua casa. Pegue uma versão que você tem a sua Bíblia cotidiana, pegue uma outra versão e apreenda tudo isso que Deus está falando nesta palavra pela pena do apóstolo Paulo. E que isso se torne significativo para mim e para você. E a palavra, remindo o tempo, desperta tu que dormes, e agir para proclamar o dia da salvação em Jesus, seja a mensagem que brilhe e salte aos seus olhos. Tempo de despertar do sono, ordem do dia, remir o tempo e agir para proclamar o dia da salvação. Quero orar pela minha vida. Eu me colocarei diante do Senhor por mim. Me colocarei diante do Senhor pela sua vida, por você que está em casa, para que estas perspectivas da palavra de Deus, que precisam ser despertadas em nós e o nosso coração ser despertado para a missão, seja trazido pelo Espírito Santo sobre nossas vidas. Feche os seus olhos, medite nesta palavra e clame ao Senhor. Ó Deus, o apóstolo Paulo foi taxativo, até duro, no que falou para as pessoas daquela igreja de Éfeso. Mas nós também ouvimos esta palavra de forma dura e pedimos, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, renova-nos. Entre todos os aspectos que vimos, desperta esta tua igreja em Ponta Grossa. E a igreja metodista como sendo parte da tua igreja aqui na cidade. É tempo de despertar do sono. É tempo de deixar as mortalhas. É tempo de deixar o sinônimo de morte, vir para a vida, vir para a luz, fugindo das trevas e vindo para a luz. É tempo de remir o tempo. É tempo de agir para proclamar o dia da salvação, porque Jesus está voltando. Que a voz do Senhor agora seja no nosso coração desperta. Desperta tu que dormes e vem para a luz.
Saia do meio dos mortos e vem que Jesus vai esclarecer o teu caminho, vai te ensinar o caminho que você deve andar e o que fazer. Deus, em nome de Jesus, atua sobre cada homem, cada mulher que está aqui no templo nesta noite, despertando do sono. Atua sobre cada pessoa que está assistindo ao vivo esta programação pelo Facebook e também aqueles que haverão posteriormente sejam tocados, abençoados, despertados para cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Quero trazer alguns avisos. Primeiro, que nós estamos vivendo o tempo da Reforma Protestante, comemorando 500 e alguns anos, 503, 504, se não me engano. 4, né? 504. Ainda bem que os universitários estão aqui para ajudar, né, Gabriel? 504 anos da Reforma Protestante, e a data mais específica é 31 de outubro. Mas no mês da Reforma Protestante, que ajudou as pessoas a ter um discernimento mais voltado à palavra de Deus como ela é, nós também vamos reformar as estruturas físicas do templo. Algumas necessidades que estão aparecendo, algumas questões que precisam ser melhoradas, o som, a pintura, iluminação externa, principalmente. Nós não imaginamos quanto dinheiro vai ser investido, mas já começamos com uma oferta de R$ 5.000 para que seja atingido, talvez 20, 30 mil, e nós vamos colaborar para que isso aconteça, para que esta casa seja agradável para nós que fazemos parte dela e para as pessoas que passarem na rua ou você convidar e a pessoa vai dizer: vou participar dessa igreja, ela é bonita, ela é confortável, vou participar dela, e depois vai perceber que estando aqui, ela é muito mais bonita por dentro do que por fora. Porque nós estamos numa família que ama, uma família verdadeiramente feliz. Vamos fazer parte desta obra de reforma do templo e de reforma das nossas vidas? Já falamos a respeito do dia da oferta missionária. Se você já fez a sua oferta, graças a Deus. Se não fez, pode fazê-lo também pelos meios eletrônicos. Nós vamos ter a meia hora com Jesus na quinta-feira, das 8 às 8h30. Nós procuramos não passar desse horário. Algumas pessoas vêm ao templo, a maior parte das pessoas estão em casa, mas eu incentivo, se você tiver oportunidade, venha para o templo para estarmos orando juntos. Nós intercedemos por muitas vidas. Umas estão pelo Facebook, coloca lá, né? Pastor, ora por tal pessoa. A gente consegue visualizar e estamos orando junto com a pessoa que acabou de fazer o pedido. E nós intercedemos por pessoas para que haja cura, restauração, libertação, para que o milagre aconteça. Não é só na quinta, nós oramos todos os dias para que isso aconteça. Mas é o tempo que nós declaramos, dedicamos meia hora para Jesus, ou presencialmente, ou pelo Facebook, como está sendo transmitido. Junto dessa meia hora com Jesus, nós começamos o jejum regional. De quinta-feira após o jantar até sexta-feira ao meio-dia, nós dizemos, estamos jejuando para que Deus nos dê a vitória sobre a pandemia, cure os enfermos desta doença e traga estabilidade para as pessoas poderem trabalhar, estudar, ter a sua vida normal. E o encerramento nessa quinta-feira vai ser aqui na nossa igreja. Nós vamos acertar depois as necessidades e possibilidades, mas se você tiver do meio-dia ao meio-dia e meia e quiser vir na igreja para estar entregando e celebrando também o jejum aqui no templo, nós vamos estar na sexta-feira aqui fazendo este momento de devoção para com Deus, dizendo: Senhor, muitas pessoas estão jejuando no Paraná e Santa Catarina para que a Covid seja vencida, seja debelado o mal desta enfermidade. Então nós estaremos juntos. Se não presentes pelo Facebook como normal, e a gente já começa daí uma sexta-feira muito animada, mulheres que vão além.
Todas as mulheres, casadas, solteiras, podem participar. Nós vamos ter uma atividade especial nesse final de semana, um congresso de despertamento. Mesmo que os temas não sejam focados especificamente com o despertar, como fizemos hoje na ministração, nós vamos ter um final de semana de despertamento. Nós podemos acolher 70 mulheres aqui na igreja. E algumas movimentações que nós vimos de respostas, talvez nós vamos precisar fazer lista de inscrição. Mas, pastor, será que vem 70 mulheres? Pode ser que venham mais, de acordo com a predisposição das pessoas e também no mover de Deus no coração. E aquelas que não puderem ficar aqui na igreja, a gente pode colocar no salão também, para estar recebendo da palavra do Senhor, neste mesmo espaço. Quem vai estar falando? Daniela Artigas, jornalista, escritora de livros evangélicos e de autoajuda, estudante formanda em psicologia e esposa do pastor Flávio, que é o diretor do CEMETRE, nosso Centro Metodista de Ensino e Treinamento em Maringá. O currículo dele, mestre em teologia, doutorando em teologia e também graduado em psicologia. E um ótimo ensinador, professor e mestre. Nós vamos ter atividade na sexta-feira com a Daniela para as mulheres. Algum homem que vier vai ajudar no cuidado aqui, né? Podendo ouvir também alguma coisinha meio de longe, mas é mais voltado para as mulheres. No sábado, às 19h30, ministração para a juventude. Também eles vão estar presentes trazendo essa ministração. Domingo, às 9h30 da manhã, não vai ser escola dominical, vai ser o evento para casais, para a família. Aí toda a família pode vir, todos os casais podem vir, para estarmos aprendendo daquilo que Deus tem para nós. E à noite o pastor Flávio vai fazer a ministração no culto também, e assim encerramos o nosso congresso de despertamento espiritual. Que Deus nos abençoe nessas atividades. São muitas, não deu para gravar? A gente vai colocar no WhatsApp, vai colocar no Facebook também. Pedir para que o Instagram da mocidade esteja bombando lá as matérias, não sei se é bombando que fala, né? Pingando, piscando, sei lá. Vocês entendem aí, pessoal? Carol está vendo pela internet, né? Então, vai acontecer de divulgar esse evento de sexta, sábado e domingo, começando com a entrega do jejum, sexta-feira, meio-dia, e partindo daí para frente, sendo despertados pela palavra do Senhor e pelo poder de Deus que opera em nós. Amém. Mas vamos falar de coisa gostosa também, né? O pão está aqui na frente. Não sei se a Jéssica ajuda a gente no vender, né? Pode ser aqui mesmo, não precisa ir lá na porta, não. Mais fácil aqui. Os pães são gostosos, aparentemente eles estão dando água na boca aqui. Eu vou chegar em casa, ter que comer uma fatia com manteiga, né? A Renilda já encomendou o dela para a irmã Maria, mas ela só vai comer na segunda noite ou na terça de manhã, se sobrar, né? Ela está em São Paulo, ela e a Jéssica. Nós, então, vamos levar um pãozinho para casa também, para alegrar o nosso café da noite ou da manhã com esta delícia. Para que nós estamos fazendo isso? Para termos também a participação na ajuda do tratamento da mãe da Evelyn. É um tratamento caro. O pão vai ajudar? Vai resolver o problema inteiro? Não. Mas como formiguinhas, como o beija-flor que queria levar uma gotinha de água para apagar o incêndio, nós vamos nos somar às outras formiguinhas, às outros beija-flores. Já temos notícias de muitas pessoas que estão fazendo a contribuição direto no site da vaquinha, como foi feito, né? Mas nós podemos participar assim também, comprando, doando os ingredientes para que no próximo domingo, talvez mais gente aqui, né, mais possam comprar, a gente ajudar assim financeiramente e também com o mais importante, nossas orações pela vida da irmã Ivone, que ela tenha cura
do mal que está na vida dele. Amém? Vamos colocar em pé para a oração final. Está tendo festa, os rojões, os fogos que estão soltando aí é para alegrar o povo, mas nós sabemos que a grande alegria é que Deus está conosco. Nós podemos saber de muitas festas, talvez o Corinthians que ganhou, o Flamengo que ganhou. Corinthians e Palmeiras eu sei que não ganharam. Ontem foi o nosso dia triste, né, Luiz? Os palmeirenses, os corintianos ontem. Mas o Corinthians só foi 1-0, né? Palmeiras foi 4-2, então a coisa estava mais feia, né? Então, vamos parar com essa conversa que está ficando chato já. Então tá bom. Mas foi você que começou, pastor? Calma, calma. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos anima a caminhar. Nós vamos para casa daqui a pouco. Deus está com a gente. Nós não vamos sair da presença de Deus. Você que já está em casa, Deus está aí com você. Talvez você esteja trabalhando. Crê também que a alegria do Senhor é a sua força em todo o tempo. Vamos orar, pedindo uma semana abençoada. E se no feriado você não for trabalhar, dedique um tempo para buscar ao Senhor. Dedique um tempo para estar com a família, realmente, e desfrutar tempo remido na presença da família de Deus no teu tempo de vida. Oremos. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco nesse tempo de culto. Nós pudemos salmodiar, nós pudemos cantar, louvar, adorar ao Senhor com hinos alegres que alegram o nosso coração, no qual expomos aquilo que nosso sentimento está baseado na fé e na vitória que o Senhor tem preparada para nós. Nós podemos também sair do templo e salmodiar e cantar, como disse o apóstolo Paulo, como orientação para as nossas vidas. Nós podemos estar em casa, no convívio familiar, e falando dos salmos, dos hinos, do tempo de vitória que o Senhor tem para nos dar. Deus, em nome de Jesus, que o despertamento espiritual venha sobre a nossa igreja, que o Senhor toque e desperte o Senhor mesmo, que nós estejamos simplesmente sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e o toque do Senhor desperte corações flamejantes no Espírito Santo para cumprir e executar a vontade do Senhor. Desperta quem está no templo, desperta quem está em casa, desperta quem vai assistir depois da gravação postada no Facebook e no YouTube, mas que haja despertamento completo, pleno, absoluto de todas as vidas em nome de Jesus. Desde já colocamos a vida do pastor Flávio, da Dani, Senhor, na Tua presença, e este gesto de disponibilidade de estarem vindo aqui, andando quase 300 quilômetros, de ministrar a nossa igreja, eles já estejam recebendo a bênção do Senhor desde já, a paz, a alegria, a harmonia do Senhor sobre a casa deles, e os filhos que vão permanecer em Maringá também recebam da Tua providência e do Teu cuidado em nome de Jesus, e ao chegarem aqui eles sejam a voz do Espírito Santo ao falar no nosso coração. Talvez eles não vão dizer, eu profetizo tal coisa, mas o Senhor diga que está sendo profetizado tal coisa na vida desta igreja, pela palavra da autoridade que o Senhor dá para eles, ó Deus, para falar conosco. Portanto, abençoe o Flávio e a Daniela, e abençoe esta igreja ao recebê-los como anjos, como sacerdotes, como profetas do Senhor para nosso tempo, em nome de Jesus. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão, conforto e entusiasmo do Espírito Santo, seja conosco, povo de Deus, presente no templo, constante nas casas e firmes até a volta de Cristo. Amém e amém e amém. Deus nos abençoe. Se você quiser uma oração, estarei aqui à frente aguardando você. Se você quiser pão, você pode vir aqui à frente também, separar o seu. Que Deus abençoe.